Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Pela misericórdia e pela bondade do nosso eterno e soberano Deus, tive o privilégio no ano de 2018 em escrever o meu segundo livro. Essa obra ela aborda a principal doutrina da fé cristã, a saber, a cristologia, a doutrina sobre Cristo Jesus. O livro ele leva por título Introdução à Cristologia, um estudo teológico, histórico e apologético sobre a pessoa e a obra de Jesus. O livro ele está dividido em 7 capítulos, os quais cada capítulo aborda um tema fundamental em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro capítulo, eu apresento ao leitor a questão da historicidade de Jesus. Ou seja, Jesus de fato existiu. Os 4 evangelhos comprovam que ele existiu. Mas existe um grupo de pessoas que não acreditam nesses relatos. Então, nesse capítulo, eu apresento ao leitor as principais evidências históricas de autores cristãos e não cristãos que afirmam que de fato Jesus existiu. Portanto, a sua história ela é verdadeira. No segundo capítulo, eu abordo uma outra questão também muito importante em relação a Cristo, que é acerca da sua divindade. Cremos que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por Trindade, entendemos e cremos que Deus ele existe em essência como único, mas em pessoa ele subsiste em 3 pessoas distintas, a saber, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, Jesus é Deus, pois ele faz parte da Santíssima Trindade. Nesse capítulo é abordado as principais heresias ou grupos do passado que criaram ensinamentos heréticos em relação à divindade de Jesus e como que esses ensinamentos antibíblicos influenciaram algumas seitas que existem atualmente. E também, nessa parte do livro, eu apresento ao leitor uma análise dos principais textos bíblicos que afirmam a divindade de Jesus. No terceiro capítulo, eu abordo acerca da humanidade de Jesus. Jesus, para vir ao mundo, ele precisou adquirir uma natureza humana, porém sem pecado. Então, nesse livro é apresentado qual a importância da natureza humana de Jesus, o que isso implica na nossa salvação. E no quarto capítulo eu apresento ao leitor a questão da messianidade de Jesus, ou seja, as principais profecias messiânicas são abordadas e também seus devidos cumprimentos através dos séculos, os quais comprovam que Jesus é o verdadeiro Messias. E no quinto capítulo eu abordo sobre a principal obra a qual Jesus veio realizar nessa terra há 2000 anos, que foi a sua morte na cruz. É abordado qual é a importância, quais foram os motivos da morte de Cristo e o que isso também implica na nossa salvação. E também é abordado dentro do aspecto histórico. O leitor ele vai aprender como que se dava o processo da crucificação de um condenado, de acordo com a história. No sexto capítulo, eu abordo sobre a ressurreição e a ascensão de Jesus. Cremos que Jesus ele ressurgiu dentre os mortos, de acordo com as Sagradas Escrituras. Mas aqueles que não acreditam nas Sagradas Escrituras, eu apresento então evidências históricas que comprovam que ele ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia.
Evidências essas que nos prepara a termos argumentos irrefutáveis para defender a ressurreição de Jesus. No 7º capítulo, eu abordo sobre a volta de Jesus. O mesmo Jesus que veio a esse mundo, ele voltará a qualquer momento para levar a sua igreja. Essa verdade, ela nos coloca uma esperança maravilhosa, pois sabemos que um dia iremos deixar esse mundo que vive nas trevas e iremos estar vivendo para toda a eternidade com Cristo. Portanto, essa obra é uma obra que não pode faltar na biblioteca de todo o cristão, pois a Bíblia nos ordena a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você tem desejo em adquirir, entre em contato conosco e eu terei a satisfação de fazer uma dedicatória com o seu nome e possibilitar que o conhecimento aqui abordado chegue até as suas mãos, para que assim você cresça na graça e no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus, em nome de Jesus.